de ano passado, qual matéria? Professor, diagrama de fase. Qual que é a Dilma Messi? Quem é a Dilma? Joga. Não, tranquilo. É, ué. Valeu, obrigado. Mas relacionado. Você vira em qual parte? Não tá nada. Falou? Que isso, cara? Mês passado. Estou aqui vendo um negócio desse aqui, ué, de ferro, não sei o que lá. Não, talvez processo de aplicação. Ah, beleza. Bom, a gente já viu no passado, já que a fase que a gente vem... Porra, eu acabei de arrumar um negócio aqui. Eu posso ter, por exemplo, na água e óleo em duas fases, tá? Só que aqui a fase é um conceito diferente. Depende da organização do material. Essa fase beta aqui, por exemplo, é uma fase toda organizadinha. Tem lá o laranja e o cinza alternado. A fase alfa que eu recebo, esse tem um negócio mais zoado, não tem? Sim. Então, isso que é fase aqui em sólido. E como o sólido pode ter misturas, na verdade, em fase, eu chamo as fases sólidas de letras gregas, Aí, ó. tá? Alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Vocês acostumarem com isso. Então, beleza. Não, tá Então, ó, tranquilo que dá pra você ficar de boa. por exemplo, Esse aí espaço pra sair também, hein? lá na química que fizeram lá um tempão atrás, com o tio, tia, não sei quem lá. Não, cara, não. Emiliano. É. Aí, ó. Agora tá Vocês viram top. lá que o açúcar é solúvel em água, né? É. Qual que é a relação da temperatura com a solubilidade do açúcar? Quanto maior a temperatura, Mais rápido. ele vai... Mais solúvel. Café com açúcar, ô Tatá. Se bota açúcar na água, ele não forma um pouquinho no fundo, depois ele sobe? Por causa disso. Então, olha só. Até essa curvinha azul aqui, ó, é a curva de solubilidade do açúcar, tá? Então, se eu boto, por exemplo, 20 gramas de açúcar, 65 gramas de açúcar a 20 graus, ele está no limite de solubilidade. Se eu botar mais 80, o que vai acontecer? Eu vou ter líquido, o açúcar dissolvido, mais um pouquinho sólido, beleza? Isso aqui é um diagrama de fase. Ele mostra qual fase vai encontrar o açúcar. Depois dessa curva aqui, eu tenho sólido e líquido. Antes da curva, sólido e líquido. Esse é o caso mais simples que a gente vê, tá? Só que para sólido, o negócio muda um pouquinho, por quê? Começa a ter fases que são misturas de sólidos. Então, lembra do caso da precipitação que eu falei logo mais, do avião lá, por exemplo? Lembra, Geraldo? Exatamente. Lá eu tinha precipitado do material no meio de outro material. Pode ser mais ou menos isso aqui. Eu tinha uma fase, por exemplo, a beta, que é essa clarinha aqui que formou primeiro, e depois formou uma fase alfa ao redor dela. Exatamente. E com isso, grande mestre Tatá, a concentração dos materiais em uma fase são diferentes. Beleza? Podem ser diferentes, na verdade. Não necessariamente. Não, por exemplo, o ferro, tem o ferro gama e o ferro alfa. O que muda é a organização dos átomos. Mas, então tá. Como é que eu vi isso para sólido, então o que interessa aqui, pessoal? Eu tenho que ver sempre duas coisinhas bonitinhas. Que é a concentração, a composição do meu solúvel em relação à temperatura. Aqui de novo é um caso de açúcar em água, tá? Só pra você ter uma ideia bonitinha. Se pontuar aqui, tem quantas fases nele? Eu tenho líquido e sólido, né? Mas se eu pego essa mesma quantidade de açúcar, 70 mais ou menos, e aumento a temperatura, acontece o quê? Passo a ter uma fase só. E se eu botar mais açúcar, eu volto a ter duas fases. Então, o que vai mandar aqui são duas variáveis só, graças a Deus, que são a composição e a temperatura. Então, nesse capítulo todo só tem duas variáveis, CO e T. São as variáveis. Aí, o Atos está feliz lá, frenético, né, Atos? Como é que eu mexo com isso então, Atos? É easy, entendeu? São horas. Professor, volta embaixo. Não, vou tirar. Aí, Geraldo. Olha. É nós que voa. Olha só. Eu vi o caso ali do açúcar. Agora o caso que interessa não é o caso de sólido, né, mesmo? Esse caso.
É o caso sólido ali. Isso aqui é uma mistura níquel, tá? É uma mistura de cobre e níquel. Níquel com níquel, se quiser. O que acontece? Quantas fases tem a mistura sólido de níquel e cobre? Tem fase líquida, tem fase sólida, beleza? Mas isso ali sim devia ser duas. Mas se tiver líquido mais sólido, tem fase líquida e fase sólida. Sim. Não. Você tem líquido e sólido misturado, tem quantas fases? Não. Você tem líquido e sólido misturado, tem duas fases, gente. E aí vocês estão fazendo uma coisa bacana. Fase é o que eu consigo enxergar diferente. Líquido, sólido. E a somatória dos dois. Beleza? Mas não, gente. Líquido separado. Sólido separado. São quantas fases? Duas. Você mistura as duas. Duas fases. Isso aqui que vocês estão vendo diferente são os campos de fase. São as regiões do gráfico. Aí tem três realmente, tá? Tá, Rodrigo? Mas fase é o que você consegue ver, distinguir. Então você tem alfa, beta e líquido. Tem três fases. Tem alfa e líquido. Duas fases. Beleza? Então tá. Bonitinho, frenético. Quantos componentes tem aqui? Dois. Níquel e cobre. Eles vão se colocar em duas fases. Um na fase líquida ou na fase sólida. Beleza? É nóis? Então tá. A 20 graus, perdão, a 1000 graus, com 20% de níquel, que é o que está aqui embaixo, qual que é o estado que eu vou encontrar essa galera? Sólido. Se eu pegar agora e aumentar a temperatura, manter a composição em 20, para 1400. Líquido. Se eu chegar nessa temperatura aqui agora, 1200, eu tenho as duas. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei da precipitação da asa do avião, por exemplo? O que eu fazia na asa do avião? Pegava o material, mistura do cara, precipitava um dos caras. Só pensa o seguinte, vamos supor que é a asa de níquel e cobre, tá? Tá 1500 na frenético, o ápice. Beleza? Todo mundo tá o quê? Vai descendo aqui agora. Chegou nesse ponto aqui, vai precipitar um camarada? Vai formar uns pontinhos? Depois o resto precipita logo em cima. Então forma um precipitado com uma matriz ao redor dela. É aquele negócio do avião. Esse gráfico aqui explica aquele negócio de precipitação lá de trás. Não é lindo isso? É unido alfa e ômega. É igual Deus isso aqui. Então beleza. Gráfico fofo. Como é que eu vou analisar esse gráfico? Esse capítulo aqui são só 3 regras. Você entender as 3 regras, você está no paraíso. Beleza? Olha só. Primeira regra. Regra número 1. Easy. Se eu conheço T e C0, que são as variáveis, eu sei então o número e o tipo de fase. Então se eu sei C0 e T, eu conheço o número e tipo de fase. Você concorda comigo? Sim, concordo. Olha só que coisa. Concorda sim. Ó, 60% de níquel em 1100 graus, por exemplo. É um C0 e um T? Sim. Beleza. Que fase é essa? Sólido. Sólido. Beleza. Quantas fases tem aqui então? Só ela, né? Então o seu número e o tipo. Beleza. O B aqui agora, 30 e os quebradinhos, 35 mais ou menos, com 1500 de temperatura. Em quantas fases? Líquido e o alfa, que é o sólido. Beleza. Tipo dela é L e alfa. Beleza. Se eu pegar um ponto que é em cima agora, não sei, aqui ó. Líquido. Então tem uma fase, essa fase é líquido. Eu conheço o tipo e o número de fases. Então é o gráfico, tá? Você deu o gráfico. Químicas frenéticas. Tá lá, beleza? Beleza? Ai, Não tô ligando nada, falar. É alfa, beta e ômega. gama, delta. As fases são chamadas de letras gregas.
Precisa saber. CO é isso aqui. Se é a composição. Composição. Isso. Beleza? Regra 1 é isso. Tá? Regra 2 é Chico Xavier. Não, responde não. A 3 é mais hard um pouquinho. A regra 2, pessoal, é uma regra mágica, não é mesmo? Muito linda, pessoal. Seguinte, se eu conheço T0 e C0, eu vou saber qual a composição de cada fase em porcentagem. Então, se eu sei C0 e T0, eu conheço a composição percentual das fases. Como é que funciona isso? Vamos lá. CCO também? CO. Ponto A lá em cima tem qual fase, gente? É. Líquida. Líquida, beleza? Quantos por cento de níquel tem nesse ponto A na fase líquida? 35. Todo mundo concorda? Sim, sim. Beleza. Até o momento. Então, ó, tá certo. Em A, a composição de níquel é 35%. Ofendi alguém ou tá tranquilo? Não. Ponto B agora. Qual fase tem? Sólido. Se eu tiver 100 gramas de fase sólida aqui, alfa, quanto é de níquel? Como que é? Se tiver 100 gramas de fase sólida, quantos gramas são níquel? 100 gramas, 95. É 35% em pesos? É. Então, como concorda aqui no ponto D, a porcentagem vai ser também de 25%? Entenderam? Beleza. E agora? Só coloquei 100 gramas para dar uma ilustrada do que é na verdade. Aqui, pessoal, seria porcentagem em peso, tá? Então fica mais fácil. Então tá. E no ponto B? Ponto B você tem as duas fases. Só É duas fases. duas fases, só que com porcentagem média. Ponto B, eu não sei o que eu faço, não, ué. Tá tenso ali. É, ué, porcentagem líquida não, porcentagem em líquido, é diferente. Tá. Vamos lá, pessoal. Ponto B tem quantas fases? Me ajuda aí. Duas fases, todo mundo concorda? É. Beleza? Você concorda que tem ali uma fase líquida que tem níquel e uma fase sólida que tem níquel, não é? Tá. Qual a porcentagem de níquel na fase líquida e qual a porcentagem de níquel na fase sólida? 32 32 e 43. Como é que eu sei isso? Vai pegar aqui. Vai prolongar isso aqui, esse pontinho, até chegar na divisa com a fase. Chegou aqui. Que fase que é essa aqui? Líquida. Aí você rebate aqui embaixo. 32. Quanto que deu? 32. Ou seja, a fase líquida aqui tem quantos por cento de níquel? 32%. Prolonga para lá agora. Qual a fronteira que vai ter aqui? Sólido. Quanto tem de níquel na fase sólida, então? 43. 43. Ou seja, a fase sólida é mais rica em níquel. Se por acaso você quiser fazer uma extração desse material, quiser pegar com mais níquel, você vai pegar a fase líquida ou a fase sólida? A fase sólida é mais rica em níquel. Se você brincar com esse material, com esse ponto aqui, aumentando a temperatura, diminuindo, você vai ter mais níquel numa fase ou mais níquel na outra. Então é só olhar a divisa, prolongar o ponto e olhar a divisa. Você vai achar qual a composição percentual de cada fase. Easy? Tem que ser a regra. Pra lá é o níquel e pra lá é o outro. Não, os dois são níquel. Tudo aqui é níquel. Pra cá o níquel na fase, lá o níquel na fase líquida. Beleza? Easy ou hard? Talvez a Cacá, dormindo já? Então beleza. E regra a regra 3? Mais hard. A 3 é o seguinte. Ô, Léo. Eduardo, ponto Almeida, prof, ponto Uno.
Você tentou mandar nele? Isso daí eu não tenho como. Eu vou escrever aqui pra você. Vou mandar no zap, beleza? Se, por exemplo, eu não tenho a referência do ponto B em específico, mas eu quero saber, através desse argumento, Você não tem o ponto B. o ponto B eu não sou. Não, tem que te dar um ponto. Tem que te dar um ponto. Você me deu 2. Não, te dei um. Você conta de B central. É, a faixa dele você traça a linha. Você não sabe o 35. Me tem o 32 e o 43. Fazer essa variação não é possível. Não. Tem que te dar um ponto. Qualquer ponto ali seria possível. Aquela linha toda aqui, toda da mesma valor. Tem que te dar o ponto. Não? Beleza? Regra 3, povo. Isso aqui é mais chato um bocadinho, tá? Então, mais atenção. O que acontece? Se eu souber, de novo, C0 e o Tzão, o que eu vou achar agora? Eu vou achar mesmo. Vou achar, Matheus. Eu vou achar, pessoal, a porcentagem do peso de cada fase. Não, a minha é essa aqui, ó. Presente, então. O pessoal confunde muito a regra 2 e a É regra porcentagem, 3. então, do peso? Peso de cada um. Sim. É porque ali você não colocou por cento. Pessoal, o pessoal confunde demais a regra 2 e a regra 3, tá? Porque aqui tá um negócio meio estranho. Quer ver? Ponto B de novo, vamos lá? Ponto B é o seguinte, se eu usar a regra 2, acontece o quê? Eu desculpo o quê? A porcentagem do soluto em cada fase, beleza? Isso é soluto. Eu quero saber agora a regra 3. Você está falando aqui na regra 3. Peso de cada fase. Beleza. Seguinte, se eu tiver 100 gramas então, aqui, dessa fase, quanto é líquido e quanto é sólido? É outra pergunta. Como é que eu resolvo isso, galera? Bom, a estratégia melhor que tem aqui é o seguinte. Vamos só para o negócio matar a brincadeira. O ponto A tem só que fase? Líquido. Se eu tiver 100 gramas aqui desse negócio, vai ser 100 gramas de líquido, concorda? Sim. Então 100% é líquido, concorda? Na fase B, 100% é? Sólido. Beleza. E 0% é líquido. E no ponto B? Aí. Seguinte. 35 de 1.070. Ele te dá uma fala muito louca aqui, eu acho a fala meio estranha, tá? O jeito melhor é o seguinte, você vai pegar aqui o ponto B, fazer uma regra da balança. Como é que funciona esse troço aqui? Eu quero saber, por exemplo, a composição da fase líquida, tá? Essa aqui. Eu vou pegar o líquido pro lado de cá, o verdinho, né, gente? Sim. Se aumenta. Posso? Pode. Tô falando demais e, assim, tô falando desgastando, falando à toa, não tá assim de nada. Então, se for o caso, eu paro. Eu quero achar esse cara aqui. Quanto tem da fase líquida em peso? Não sei quanto que tem. Fazer graficamente é melhor do que fazer em fórmula, eu acho. Só que quanto tem da fase sólida que eu sei? Não, mas eu sei o seguinte. Eu tenho uma concentração aqui no limite, que é o C alfa, e eu sei a concentração aqui no ponto zero, que é o C zero. Se eu fizer isso aqui dividido por esse todo aqui, eu acho o valor de X. Quem que é esse cara final aqui, né? C alfa? Quem que é esse cara aqui? A concentração na fase líquida. Ou seja, se eu fizer, quero achar o peso na fase líquida, eu faço
o peso na fase sólida, a concentração na fase sólida, menos a concentração no ponto zero, sobre a concentração na fase sólida, menos a concentração na fase líquida. É o que está aqui, entendeu? É mais ou menos, professor? Como é que é? É mais ou menos? Menos. É uma diferença. Imenso. É quase uma regra do trapézio aqui de Euler de novo, tá? Como é que funciona? Aqui é quanto? 43 menos 35, beleza? Sobre 43 menos 32 é o todo. É o seguinte, mestre, como se fosse assim, a parte oposta do que eu quero sobre a diferença total vai dar o percentual do lado de cá. Então vai dar quanto percentual na fase sólida? Fase líquida, perdão. 73%, tá? Como é que eu acho isso de maneira bem clara? Esse ponto aqui, esse ponto está mais próximo, é quase a regra de 3. Esse ponto está mais próximo do líquido ou do sólido? O líquido. Então faz sentido esse valor, não faz? Faz. Beleza. Agora, para fazer o contrário, eu faço o quê? Na fase alfa, na fase sólida. Você vai pegar 35, Vai, o X é do lado de lá. É. Vou botar o x aonde? Do lado de lá. Se eu quero calcular esse x do lado de lá agora, vou fazer o seguinte. C0 menos CL sobre C alfa menos CL. Bonitinho. Vai dar 27%. Isso aqui é onde o pessoal mais confunde, tá? Essa regra da balança, pessoal, ela vai ser sempre um lado menos o lado oposto menos o ponto central sobre o lado oposto menos o ponto inicial. Tá? Tem que decorar a fórmula? Não. Você tem que decorar o seguinte, quem é o C alfa, quem é o CL, quem é o C0, pra você não confundir na hora. Beleza? Sempre vai ser o ponto extremo menos o ponto central sobre o ponto final menos o ponto central. Always, como diria Bon Jovi. O que eu achei aqui então, mestre? O ato frenético aí. Tinha 100 gramas aqui desse material aqui no meio. Peguei 100 gramas do negócio lá, enfia a canequinha lá dentro, 100 gramas. Quanto tem de peso de material sólido? 27 gramas. E quanto tem de peso de material líquido? 73. Tá com calor líquido. Então isso aqui me dá a porcentagem em massa. W é a porcentagem em massa da fase. Vai cair no integrador, é isso? Sempre caem as duas questões disso, tá? Não, mentira, duas não. Minha prova que é mais uma. Essa é um bilhão que eu faço. Quase caiu. Integradora? São 6. 6. Só. Uma de cada capítulo. São 6 capítulos? É uma de cada. Cai uma disso aqui. Pelo que eu vi, mais teoria. Mas tem cálculo também, tá? Isso mesmo! Então, ó, quiser ver melhor, tem outro jeito de enxergar isso também, com essa balancinha, beleza? Ó, lado verde, balancinha menor, lado azul, balancinha maior. É como se fosse um peso, não lembra de braço de força físico? Então esse também. O peso do lado de cá, a concentração do lado de cá, vezes o braço proposto, é igual o peso do outro lado vezes o braço do lado de cá. É um outro jeito de fazer, mas acho pior, tá? Acho melhor é esse negócio aqui. Faz o X aqui, final menos central, final menos inicial. Depois inverte a paradinha. Sempre vai dar certo. Só um detalhe, se achar valor negativo, refaz, tá errado. No caso, então, na primeira parte, final menos o central. É sempre assim mesmo. Se eu quero calcular o lado verde, eu vou usar o parâmetro do lado azul, é o oposto. Então vai ser esse menos esse, sobre esse menos esse. Calcular o lado verde, o lado azul agora. Vou usar o lado verde. Então, maior menos o menor
Maior. sobre o maiorzão menos o menor. Sempre é não tem uma lógica. Se tiver o desenho, dá. Eu prefiro desenhar por causa disso, quer ver? Se tiver o desenho, você consegue. Fazendo desenho. A distância é maior. Então é primeiro o maior menos o central e depois o maior menos o Então, ó, isso aqui é X. Eu vou fazer a concentração de um amigo líquido vai ser C alfa menos C0. Exatamente. C alfa menos CL. Do outro lado é o contrário, vai ser C0 menos CL. Embaixo é Aí, igual. pessoal, agora ficou bom. Você vai fazer o outro desenho agora? O outro, né? Faço. Depois, beleza. O outro tá ali. Só que lá, na outra era 43. Tadinho da Cé, Alex. Você vai dormir. No limite, a gente A ruga vai ter seu leitinho. Aí, ó. Dois casos desenhadinhos. Opa, demorou. X de um lado calcula do outro. X do outro calcula do outro lado. É tempo. É o leitinho do Abel, o Alex toma. A Rubio faz o leitinho pra ele, ele dorme e vai pra festa. Aí não, né? Aí os caras estão perdendo pesado dele. Beleza. Olha só. Vamos brincar disso aqui agora? Vamos lá. Vou fazer um negócio bacana agora que é resfriar uma liga. O que a gente falou na aula passada de precipitação, lembra? Vamos lá. Ponto A, todo mundo tá o quê? Líquidozinho. Quantos por cento de níquel tem no ponto A? 35%. Então, se eu pegar 100 gramas da liga ali no ponto A, tem 35 gramas de níquel, beleza? 100%. Toda a liga ali é líquida, É. 100% é líquido, beleza? Ponto B, o que começa a acontecer aqui? Aí já tem a transição. Começa a precipitar. A precipitação aqui, ó. Esse ponto, o azulzinho é o sólido, a fase alfa, beleza? O verdinho é a fase líquida. Aqui, quantos por cento de níquel tem ali na fase líquida? 35%. Aqui, 35, beleza? E quanto tem na fase sólida? Então, nesses cocôzinhos aqui, se eu analisar esse cocôzinho, tem quantos por cento de níquel? 46, é a porcentagem na fase, dentro da fase. Diferente Agora, do peso, né? agora é o seguinte, vamos aproveitar aqui. Qual que é o W, a porcentagem massa, da fase líquida e da fase sólida? Vamos lá. Fase líquida. Vou calcular o lado de cá, beleza? É. O X está aqui. Vou ter que usar o lado Azul. oposto. Vai ser o quê? 46 menos 36. Sobre. 46 menos Tem praticamente o que aqui? 100%. Não Acabou de sair da transição, galera. Eu tenho aqui 0,1 alguma coisa do sólido e 99 da fase líquida. O gráfico não ajuda, mas você entendeu como é que eu tiro a conclusão aqui? É a partir desse braço aqui, ó. Final menos médio, final menos médio. Médio é quase igual ao final, 35, tá vendo? Então, beleza. Vou resfriar um pouco mais agora. Ponto C. Ponto C de coleóptero. No ponto C de coleóptero tem quantos por cento de níquel na fase líquida? 32. E esse cocôzão um pouquinho maior aqui, tem quantos de níquel? Ou seja, o níquel está saindo da fase sólida para a fase líquida, naturalmente pelo baixo. Eu estou empobrecendo a fase sólida de níquel, é uma coisa linda. Beleza. Sim. Agora aqui vai dar um negócio bom. Qual é o WL do níquel aqui? Qual é o peso da fase líquida nesse caso aqui? 43 menos 36.
Ponto C. 43 menos 35 e 43 menos 32. Sobre 4, 3, 32. Vai dar quantos aqui? Vezes 100, né? Lógico. 73. Vai dar 70 alguma coisa, possivelmente. 72. 8 sobre 11. Meu banho falou que é 7 litros. 72, 72. É? É 72,7. Meu banho, um abraço depois. Mais um. E qual o peso da fase alfa agora? 27,2. É, você fazendo na base do cálculo mesmo. Não quero achar o lado de cá agora? 35 menos 32. 35 menos 32. Calma, ponto central, 35 menos 32. menos o ponto inicial, E 43. sobre a amplitude toda. 43 menos 32. Vai dar 27,3. Beleza? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui 100 gramas do ponto C aqui, 72 gramas são de fase Líquida. e o resto é fase sólida. Posso prever isso como? O ponto C está mais perto do verde ou mais perto do azul? Mais perto do verde. Então tem mais líquido. É lindo esse gráfico, né? Tira até leite de pedra desse gráfico. Então, ó, ponto B agora. O que aconteceu? Engrossou os pelotinhos, engrossou? Vai ser igual o vídeo lá de cima. Engrossou os pelotinhos. Aqui agora, ó, eu vou ter uma fase sólida com mais maior quantidade. Quantos por cento de níquel tem na fase sólida? 36. Está mais pobre de níquel na fase sólida, mas na fase líquida 24. tem só 24. Beleza. Agora no ponto D, cadê aqui em cima? Qual que é o peso da fase líquida? 36 menos 8,4. Ó, ponto final menos ponto médio, 35, 36 sobre menos 24. 36 menos 24. 1 sobre 12. 8,4 menos. Então, ó, aqui só tem 8,4 de fase líquida, beleza? Está quase em cima do sólido já. Então a porcentagem de fase sólida é quanto? 35 menos 24 sobre 36 menos 24. Ou seja, isso aqui, ponto central menos inicial, sobre ponto final menos inicial. Vai dar 91,6 mais ou menos. Aí ele está mais próximo do sólido. Tem muito sólido, quase tudo é sólido, tem um pouquinho de líquido só. Beleza. Aí, mestre, esfriei mais, o que aconteceu? Tudo é sólido agora, beleza? Quantos por cento de níquel tem na fase E? 35, que é para sair. E quantos por cento é fase sólida? Tudo é sólido, 100%. Então eu só calculo porcentagem de fase quando tiver duas fases. Se tiver uma fase só, 100%. Easy. Beleza? Guarda essas pontinhas no canto aí, pelo amor de Deus. Faz esses trocados. C, D, o que é importante? Já ganhei uma Internet. As outras fotos que a gente não ficar na foto. Vocês nunca brigaram, vão brigar hoje? Beleza. Entendeu? Bonitinho, meus dois. Parte gostosa. Esse é um gráfico muito útil. Você tira tudo dele. Só que é bem capaz de... 1% que tem. E é capaz de estar com duas fases. Sempre. Não, é com 5. Ah, com 5 5 fases. Vou mostrar já. Aí você não compara assim. fases. Ah, isso é brincou, né? Você sempre compara duas. Você só faz de novo, rapidão. Já. Só 37, 24. Ah, não, tem 4 fases, mas só tem como ficar aí tem duas. Ah, sim. O 35, 24. Ali vai ter que ter no ar ali é mais um, né? No E é só. Isso aí é light. Aí você vai ter que comparar entre o D, o C e o D. Não. Eu posso ter mais de uma fase de metal.
ferro tem umas 5 fábricas, 6 fábricas. Mas pra quê, meu? Tem que ir com isso. Manter qualificações entre as duas, né? Seu estado de drogas também, que não é isso. Olha só, lembra aquela coisa de precipitação? Você vai crescendo o grão, vai precipitando ali. Baixando a temperatura, no caso, vai aumentando mais a precipitação até chegar no peloto maior aqui. Então tem um pelotinho rico em níquel e a camada de fora mais pobre em níquel, como você viu que ficou mais fraquinho. Então, no final das contas, é um pelotão que tem gradações de níquel. Tá? A gradação é tão importante, não. Saber que precipita é importante. Por quê? Quer fazer uma asa de avião para você lá, o tempo. Avião caseiro. Viu o cara que fez essa vida no avião caseiro? Gastou $10 mil no avião. E voa, bicho. Testou lá. Fez uma asinha lá. Vamos temperar a asinha lá com um negocinho desse tipo. Precipitado, beleza? Vou pegar um material e resfriar ele gradativamente até um bagulho sólido se precipitar e o outro está depois dele, para formar uma liga bonitinha com precipitados. Então, o que a gente falou antes? Outra coisa que a gente falou antes. Quando eu misturo um material no outro, não aumenta o LRT? Solução sólida, aqui, ó. Níquel, lembra desse gráfico aqui? Aí, ó. Aumenta o níquel, chega num ponto máximo, depois abaixa a resistência. E a ductilidade? Diminui quando eu boto outro material e depois ela volta a sempre um complementar do outro, tá? Falei que essa matéria tinha a ver com a anterior por causa disso, ela complementa a análise disso aí. Então tá. E agora? Agora começa a ter uns casos mais diferentes. Como é que chama esse negócio, pessoal? Vocês lembram lá na ensino médio de vocês? Tinha os negócios chamado mistura eutética e mistura azeotrópica? Caiu isso daí. Eu lembro. Caiu a questão dessa daí. Isso é legal. Física? É questão de física. Mistura eutética e azeotrópica. Lembra? Por exemplo, você tem álcoolzinho em casa? É tudo. Não. Álcoolzinho, aquele álcool de farmácia. Não. Álcool 95%. Aí sim. 95 tá coisa lenta, agora é só 47. Até 95, sim. É industrial. Não. Só falta absoluto. Não, foi tudo 99. Você encontra as especiarias. Você não acha 99? Não, álcool tá não mesmo. Acha, farmácia você acha, farmácia você acha. Vidrão assim. Nessa especiaria aí você acha, senhor? Então, ó, se eu pegar esse álcool 95% e esquentar ele tem 5% de água, beleza? Sim. Você acha que ele ferve a qual temperatura? 78 ou 100? 78 é a temperatura do álcool para a ebulição. 100 é da água. Mas como tem maior quantidade de álcool, né? O álcool e a água entram a 78 juntos, como se fosse álcool puro. Que a porcentagem Isso é mistura azeotrópica, quando a mudança de fase acontece, como se fosse álcool puro. Só que não é puro, é uma mistura. Mas isso que a porcentagem de álcool, no caso, é maior que a de água. Não, isso porque é 95% exato. Se 96 não vale. Se 94 não vale. Se for 1% não vale. São 95. Beleza, Paty? Metais geralmente tem ponto eutético. Quem me explica um ponto eutético, galera? O ponto eutético é uma temperatura na qual acontece passagem de estado líquido para sólido de uma vez só, direto. Temperatura na qual passo do estado líquido para sólido de uma só vez. Como é que eu acho então um ponto eutético? Easy hard ou Chico Xavier? Não, easy é, quer ver? Você não pode ter mais nenhum líquido para baixo. Esse ponto aqui, abaixo ele tem líquido? Não.
Não. Então gosto de falar que esse aqui é o ponto G-meio. Não é ponto G não, ponto G-meio. Você tem G-meio? Tem. Fácil de lembrar. É a ponta do envelope. É, ué. Pincela. É. É a ponta do envelope certinho aqui, ó. É o ponto G-meio. É, ponto G-meio. Esse ponto, gente, é o ponto eutético. Depois do ponto eutético. Boa questão. Você falar de ponto de... Para que essa questão de ponto de... Eu quero meu marido, eu quero meu marido. Vamos, faz parte. Que bom que é assim. Olha só. O que acontece naquele ponto G-meio ali? Vamos ver aqui. Tá tudo líquido, não tá? Aqui é o que? É cobre e prata. Vamos supor, tem aqui quantos centos de prata? Sei lá. 31,9. Beleza. Tá tudo líquido aqui, não tá? A 1.200 graus. Vou resfriar, o que acontece? Nada. Líquido. Agora você chega Chegou a mais ou menos. menos de 800. Na verdade é 719 aqui, né? Não. Mas dá menos de 789, perdão. Chegou a 789 graus Celsius. Exatamente o que acontece nesse ponto com essa composição aqui. De uma hora para outra, onde era líquido vira sólido. Forma duas fases. A fase alfa e a fase beta. Por que forma duas fases? Então não é isso. Não, ué. Renovar a solubilidade? O cobre é muito solúvel em prata? Mais ou menos. Mas o cobre, eu sei que o cobre vai solidificar em estrutura CCC e a prata em CFC. Fase diferente. Você vai ver isso olho nu? Não. Isso aí é estrutura, microestrutura, tá? O que importa é o seguinte, do nada o líquido virou todo sólido. Esse é um ponto eutético. Mas sempre tem esse comportamento? Sempre. Se eu não tiver esse ponto G-meio aqui, não acontece nada não. Tem que ter ponto G-meio. Tem que passar de líquido para sólido de uma hora para outra. E não pode ter líquido mais para baixo aqui, tá, gente? Eu falo assim, o comportamento aumenta. Porque aí forma um triângulo, no caso, né? Sempre uma pontinha, sempre um vértice. Isso que eu falo, igual um vértice e um envelope do G-meio. Beleza? Agora, só para vocês sacarem uma coisa aqui. Falei de fase alfa e fase beta, não falei? Quem que é o alfa, quem que é o beta? O alfa é o cobre ou o beta é a prata? Só ler o gráfico. Apagou o negócio. Ô Alex, olha quem é, vai ver não? É a mãe dele, é a mãe dele. Porque eu vou ver chegar mais cedo hoje, cara. Galera, quem que é o alfa e quem que é o beta? Por quê? Explica aí, né? Principalmente o povo lá. Traçãozinho pra você, Carlão. Aqui tem quantos centos de prata nesse ponto aqui? Sim. Bom, se tem prata pura, pessoal, você concorda que vai ter só uma fase? Qual fase tem aqui? Qual que é a letrinha que está aqui, gente? Beta. Então, beta é a prata. Quando tem zero de prata, o que tem só na mistura? Cobre é o alfa. Então, você descobre assim quem é alfa e quem é beta. Tá lá embaixo, lá, Gente, ó. Olha pela composição. tem nada de prata aqui, ó. 0% de prata tem quanto de prata? Nada. Essa é cobre. É 100% de cobre. Beleza? O alfa é o cobre. Se tem 100% de prata, tem quanto de cobre? Ah, entendi. Zero. O beta é a prata. Boa, Manu. Isso aqui é pura dormido sem interpretação. essa, Né, Manu? né? Nós, ó. Podia ter dormido sem Beleza. essa. Não, relaxa. Só um detalhe importante. A gente viu ali agora aquela regra da balança, da regra 1, 2, 3, viu, Alex? Vamos ver aqui agora. Se eu pegar agora um ponto aqui, mestre, esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu faço a regra da balança aqui? A regra da balança não, a regra da composição.
Ó, nesse ponto tem 20% de prata, concorda? Tá. Quantos por cento tá na fase sólida, quantos na fase líquida? 100% sólida. 100% sólida. Como é que eu vou saber disso? Apesar que tem um pouco de cobre aí Aqui também. tem líquido mais alfa? O que eu vou fazer aqui? Eu sempre vou jogar, prolongar a retinha, pessoal, para as extremidades mais próximas. Se eu estou aqui no meio, vou prolongar para onde? Do lado de cá, para o líquido, vou achar. Bom, o líquido vai ter então uns 30% de prata. No alfa vai ter quantos por cento? 5, 10%. Beleza? Se eu tiver aqui agora, nesse ponto aqui, ó. Aí é Ó, na fase alfa, né, aqui da beirada de cá, tem quantos por cento de prata? deve ter uns 3%. Faz sentido? Faz. O alfa não é cobre puro? Vai ter um pouquinho de prata no meio? Sempre tem. Mas se eu pegar aqui e prolongar para lá, vou ver que na fase beta tem quantos por cento de prata? uns 97 por aí. Então eu sempre vou pegar o quê? Se eu tiver um ponto desse para analisar percentual, eu sempre jogar horizontalmente para as fases que estão extremas. Se tiver aqui agora, nesse ponto aqui, ó, vai ser líquido para um lado e beta para o outro. Simples assim, tá? Então você tem que aquele caso que a gente viu antes é um caso mais simples, não é? Só que esse caso aqui mais complexo é só uma ampliação daquele caso simples. Não tem nada demais. O que eu fazia lá vale para cá também. Só que eu vou analisar isso localmente. Coisa nova aqui é qual, Breno? Ponto G meio. Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Beleza? Isolado. Zé. Então olha só. Vamos ligar nesse ponto aqui agora. Agora é chumbo estanho frenético. Tem ponto G meio ali? Tem. Qual que é a temperatura do ponto G meio aqui? 183. Beleza. Esse ponto G meio aqui é o ponto eutético. Isso. Não tem líquido para baixo dele. Não. Sacou? Só isso. Então vamos ver uma coisa agora. Vendo um pontão que eu botei no meio lá agora? Isso aqui, ó. Foi o que você passou, explicou. É, agora vou fazer um caso que eu já fiz a continha já. Nesse ponto aqui tem quantos por cento de Cobre? Vocês querem? Composição. Qual que é a pergunta? Você não pisa mais, né? 40% de estanho, beleza? Quanto está na fase líquida, quanto está na fase alfa, perdão, quanto está na fase beta? Né? Por que alfa e beta? Se eu prolongar para o lado aqui, Letícia, chegar na fase alfa, do lado de lá, beta. Beleza. Quem é o alfa? Não é. Qual que é? Esse qual que é? O alfa é o chumbo. Chumbo. Aqui tem nada de estanho. Então alfa é o chumbo. E o beta é o Estanho. estanho. Ótimo, brilhado. Então, ó, nesse ponto aqui, a 150 graus, com 40% de estanho misturado, quanto está na fase alfa, que é chumbo? 11%. Então no chumbo que estiver a 150 graus sólido, tem chumbo puro lá dentro? Não, tem 11% de estanho. Se eu pegar a fase de estanho lá, tem um pouquinho de estanho também, não tem? Nesse estanho lá, eu vou ter 99% de estanho na fase beta. E o 1% é de quê? Chumbo misturado. Fizer a regra da balança agora, o peso das fases. Por exemplo, você concorda que aqui formou um pedaço de chumbo e um pedaço de estanho? Beleza? Os dois impuros, mas formou. Quanto vai pesar o pedaço de estanho e quanto vai pesar o pedaço de chumbo? Vamos fazer a regra da balança aqui agora. Ó, quero saber quanto que pesa esse lado de cá, beleza? Que é o lado do chumbo. O que eu faço? Vou pegar o ponto extremo, 99, menos o ponto Central. médio, 40. Tá? Aqui. Beleza.
sobre o ponto final menos o ponto Inicial. inicial. Vai dar 67% de chumbo, mais ou menos. Faz sentido isso, Pedro? Faz sentido? Sim. Esse ponto está mais perto da fase alfa ou da fase beta? Da alfa. Então, beleza. Bom, e a fase beta agora? Vai ser o contrário. Vou pegar C0 menos C alfa sobre C beta menos C alfa. Vai dar 33%. O bom que mais ou também, menos. professor, nessa fórmula aí só chega a mudar só a primeira parte de cima. Você pode Só a base é igual. É a amplitude. O amor, a mãe dele. A mãe dele agora. Beleza? Isso é o rádio. Isso. Você vai fazer chamada? Não, tá cedo aí, calma. Você falou, mestre? Eu queria saber, esses 11 que deu ali é referente ao estanho ou ao chumbo? Aí. Esse 11 Composição aqui, de estanho. chumbo. Não, é estanho. O que eu leio aqui é estanho, tá vendo? O que eu leio aqui é estanho. Ah, tá. Nessa parte de baixo. O que eu tiver, essa pergunta é boa, Rodrigo, ó. O que eu leio aqui embaixo? Eu leio o que tiver aqui colocado embaixo. Ok. A porcentagem que eu leio aqui é a porcentagem de estanho no chumbo. Ah, tá. E aqui a porcentagem de estanho na fase beta, que é o estanho faixa puro. Beleza? Isso, né? Se eu botar esse ponto aqui e fazer o quê? Líquido para um lado, alfa para o outro. Rádio isso. Certo. Aí, ó. Você botou lá pra gente ver, ó. Ah. Aí, ó. Fase alfa, fase beta frenética ali. Como é que eu faço a brincadeira aqui? Esse ponto não está entre o alfa e o líquido? Sim. A fronteira é alfa e líquido. Então, vou fazer o seguinte. Só que ele está mais próximo do líquido. Isso aí. Então, ó. 40% de estanho frenético. Certo. Tem quantos por cento? Por que ele está só na fase líquida aí, ó, não está na beta? Você já começou lá do lado de lá. Seguinte. Quem delimita a minha fronteira, mestre, é sempre a extremidade aqui do ponto. Se o ponto está entre líquido e alfa, aqui só existe fase líquida e fase alfa. Não existe beta. Se ele tivesse do lado de cá, Aí não teria fase aí teria beta e líquido. Não teria alfa. Uma coisa bacana de pensar é o seguinte. Sempre na fronteira entre uma fase e outra vai ter as duas fases. Não vai ter uma terceira. Pessoal, deixa eu te perguntar. Que nem ali está entre líquido e alfa. Pode ocorrer de sólido e alfa ou sólido e beta? Pode acontecer ou não? Não, é sempre a extremidade mesmo. Se tiver líquido para um lado e alfa para o outro, vai ser líquido mais alfa. Se tiver alfa para um lado e beta do outro. Aí você vai achar de porcentagem. Beleza? Vai ser sólido, né? Exatamente. Olha só. Esse ponto aqui agora, quantos por cento tem de estanho na fase alfa? 17. É só prolongar e ler. Quantos por cento de estanho na fase líquida? 46. Agora, qual que é a massa de fase líquida? Qual que é a massa de fase sólida? Mesma coisa de antes, ó. 46 menos 40. Se eu quero medir a fase alfa, eu vou fazer o quê? 46 menos 40. 46 menos 40. 46 menos 17. Sobre 4,5 menos 17, os extremos. E vai dar 21. Faz sentido, Belê? Esse ponto está mais perto de qual fase? Do líquido. Da líquido. Eu vou ter mais líquido, na verdade. Oi? Aí vai ser 21% de sólido, Não, vai por 21% de massa Fase no alfa. alfa, que vai ser pura. que é sólido. É. E a fase líquida? Tem quanto peso de fase líquida, galera? Porque tá mais próximo. 40 Vai menos ser 7. 40 menos 17 sobre 4π menos 17. Vai dar 7,9. Então, o importante é isso. Você vai sempre analisar os extremos do seu ponto. É quase um pinball. Ele nos liga nada. Beleza. Bom, para terminar a baixaria.
terminar a baixaria. Vai embora, não. Maldade espera, Nath. Espera não, Maldade não espera maldade. Boas maldades. Ela tá triste hoje. A Ana tá de maldade, né? Tá triste. Galera, o que acontece quando eu vou resfriar o material que eu falei? A importância disso é investigar vai formar materiais diferentes, beleza? Isso é o que eu chamo de microestrutura. Isso cai na minha prova de 10 pontos e costuma ganhar integrador. Tem que não cai na sua prova, pessoal. Uma questão é que ele vai ter OS. Sextas e sermões. Questão dele vai ter até as letras H. Olha só, galera. Fazer um negócio bacana aqui, ó. Isso aqui é uma liga auténtica de chumbo estanho, tá? Cá em cima aqui, tá? Tem o que aqui? Liga. Resfriei, aconteceu o quê? Esse intervalozinho, pequenininho aqui, essa vinhetinha, formou sólido e líquido. Logo depois, sólido. E aí termina em sólido. Beleza? Tem líquido para baixo. O importante é analisar. Do nada, né? O importante é analisar step by step que acontece em cada extrato desse. Esse caso foi fácil. Esse caso aqui. Aqui é o quê? Começou a esfriar, passou nessa linha, apareceu fase sólida, apareceu? Ela está no precipitado que a gente falou lá atrás. Tá, aí desce aqui. Tudo vira sólido. Tudo. Só que aqui para baixo, o que acontece? Sólido bom. Sólido alfa. Aqui é só sólido alfa, né? É. Que é uma fase. Aqui embaixo aparece qual fase? Beta. É como se a fase beta brotasse em cima da fase alfa. Do nada. Isso aqui é o que eu chamo de precipitação de fase. É o que eu chamo de material policristalino, tá? Mas nesse caso ele estaria abaixo do alfa, então, no caso. Olha só. Se eu formo um metal, guarda como o seguinte, eu formo uma fase sólida. Após uma fase sólida, eu sempre vou ter salpicado. Um sólido salpicado no outro. Faz todo sentido. Já formei um sólido já. E o próximo seria o beta. O próximo é salpicar em cima dele. Se vem sólido atrás de sólido, sólido salpicado. Beleza? Agora, se os dois formarem juntos, vamos ver. Líquido, né? É. Que ponto é esse aqui? É o teto. Ponto gemelho. Ponto eutético. Nele, todo líquido vira o que lá para outra? Só que os dois sólidos, alfa e beta, se transformam juntos. Eu vou ter não um sólido e outro salpicado em cima. Eu vou ter os dois sólidos misturados quase perfeitamente. Lembra aquela estrutura que eu mostrei antes da fase alfa e fase beta misturada? Aqui, ó. Esse nome de estrutura é muito especial, pessoal. Essa é uma estrutura lamelar. Super Saiyajin. São lâminas, é a Super Saiyajin. Fusam. O minério, por exemplo, uma rocha do granito, você vê as distinções de quando você considera com isso? O MS granito pode ser lamelar, sim, tá? Mas tem coisa menor, por exemplo, o próprio ouro mesmo, ele é lamelar, só que você não consegue enxergar. Sacou? Qual que é importante isso aqui, pessoal? O ponto eutético é tão famoso por gerar essa estrutura lamelar. Ele é mais estável ou mais instável que a outra? O outro é um sólido e o outro salpicado por cima. Igual aquele negócio de brigadeiro. Queijo ralado no macarrão, entendeu? Esse aqui não. Esse aqui eu joguei o queijo da panela, derreteu tudo. Formou macarrão, queijo e frenete. Não é o queijo salpicado. Você fala um pouco de chamar atenção a vocês. Esse queijo aqui está no meio do macarrão, beleza? Esquentou, derreteu, o outro salpicadinho. O outro para arrancar fácil. Esse aqui você não arranca fácil. Beleza? E depois disso? Tem o junto com o salpicado? Não.
É muita informação pra sexta. Não é não, mesmo. Aqui é orgasmo. Primeira aula da semana. É orgasmo. Não é muita informação mesmo. Ô, mestre, a princípio não sei te informar. Geralmente não tem depois do pecador da aula, a pessoa fica corrigindo a prova lá. Mas se eu mando e-mail falando direitinho que vai ter, não tem matéria, vai ficar aqui fazendo papo, jogando jogo. Ó, vamos tomar uma no bar. Sexta-feira que vem. Pessoal, fazer um churrasco na janela. Quer a prova antes? É, ué, melhor, ué. Não, eu ia amanhã, infelizmente, não poderia assistir aula ao vivo, mas vou assistir. É nóis. Só um negócio importante, tá? Eu tenho do ano passado que é um negócio lá de hiperotética e hiperotética. O que é isso? Hipo é pouco ou alto? Pouco ou muito? Pouco. O ponto Gmail é o ponto eutético e daqui, não tá? Ah, sim, sim. Ponto hipoeutético é o ponto com concentração menor. Ponto hiper é o ponto com concentração maior. Então, no ponto eutético tem estrutura lamelar bonitinha, frenética. No ponto hipo tem estrutura lamelar também, mais ou menos, só que tem uns pelotão de alfa. O alfa forma primeiro, não é uma forma? Forma o alfa primeiro, depois forma alfa e beta junto. Então tem pelotão de alfa. Depois do ponto eutético, o que tem pelotão? Beta. Beta. O beta não foi o primeiro aqui? Depois formou alfa e beta ao redor dele. Então só guardar isso. Hipo é antes, baixa concentração, abaixo do eutético, e hiper é depois do eutético. Só pra vocês não ficarem frenéticos aí, ó. Aqui não cai não, tá? Aí tem gráfico ali? Esse aí? Tem o ponto hipo e hipereutétoide. Caiu isso aí ano passado. Só adora ferro. Só gosta de um ferro. Ó. A vida... Eu tô fora do Pegou pesado, hein? Vai lembrando. Já vai levando, né? Quer não. Ai. Vamos continuar aqui agora. Vamos terminar com esse puxante agora. Vamos. Esse aqui é o ferro. Quem quer ferro? Eu tenho aqui fase gama, a delta, perdão. A fase do ferro bonitinha. Eu tenho a fase gama, que é a alspinita. Não conhece esse nome não, tá? Tem a sementita, que é um minério de ferro bonitinho. E tem aqui também a fase alfa, que é o ferro CCC. É. Beleza. O que acontece, pô? Aqui o negócio é tenso, né? Qual o ponto eutético? Analisa, por favor. O ponto eutético é o alfa. É o A lá, é o A. Vamos lá, geral. Olha, o celular já te ligou, Zé? É o geral. Esperando a porta aí. Galera, É o A, pessoal. É o A. quantos pontos eutéticos tem ali? Dois. Um. Tem dois. Um. Por causa do A, porque você tá ficando líquido com sólido. É um A, ué. Ah, Por quê? Porque você autético é Líquido para... Sólido. Mas tem um outro ponto G meio estranho aqui, não tem? Ali Que raio de ponto B é esse? É um ponto eutetoide. É um falso eutético. Toide é porque é toide. É algo falso, tá? Por que não é um ponto eutético na verdade? Camilo, por quê? Isso mesmo. Ele passa de sólido para sólido. Então não é eutético, é eutetoide. E tá de Camila na frente. Embora seja um ponto G, não seja? Não. Mas o G é falso, né? Beleza. O resto, pessoal, a análise é a mesma. Quem tá me Tá? pedindo que depois vai ter que Se fazer eu amanhã. resfriar uma mistura de ferro aqui, ó, frenético, o que vai acontecer Tá, aqui? Raquel, tá? No ponto eutético? Líquido sólido. Estrutura lamelar de gama e de cementita. São os extremos Pois aqui. eles fizeram, como fala, a fusão.
Ali quando tem os dois ao mesmo tempo, né, que você falou. Junto. Fuso. Beleza? Ok. E só um detalhe importante, galera. Cadê a sementita ali? Concentra aí pra acabar. Última coisa mesmo. Mentira, tá no B lá. ó. Esse troço aqui, né? É, lá, ó. Mas tá em. Onde aparece esse troço aqui, galera? É nesses aí? Decide Por qual quê? é vai Entendeu ser. mesmo? É isso aí, ó. Cadê aquilo? Não. Vai, pessoal. Agora ficou. Agora bugou. Ele é uma linha, tá vendo? Quando é uma linha, pessoal, quando aparecer uma linha vertical, igual a sementita é, a sementita lá no final assim, ó, a linha retinha aqui, tá vendo? O que essa linha vertical quer dizer, ô Lelê? 100%. É uma molécula sendo formada. Sementita não é uma molécula? Ela tem F3C. Aqui forma uma molécula. Tem que ter uma linha então. A molécula tem proporção definida de átomo, tem que ter 3 ferros com carbono. A composição tem que ser composição exata. Não pode ser composição variável. Aqui tem que ser uma linha vertical. Se aparecer uma linha vertical no seu gráfico lá frenético, de composição de fase, vou botar aqui ponto G e tal, é só a linha aqui, do nada. Aí dá o nome da composição lá e fez o Isso aqui tem que ser uma molécula sendo formada. E pode perguntar o seguinte na questão: dá um gráfico bonitinho desse lá, Lelê. Tá feliz? Você é gráfico, tá feliz na prova, né, cara? Aí aparece aqui lá pro seu. A formação, a fronteira da fase gama mais epsilon e da fase epsilon é perpendicular. Por quê? Porque quis. É grade, rapaz. Porque ficou bonitinho, porque é mais fácil de fazer, ou porque é uma molécula? É uma molécula. Porque é uma molécula. Bom, acabou. Toda vez que tiver um eixo vertical, é uma molécula. Como diria Galvão Bueno, acabou, é tetra. Eu nem chamar, hein, pessoal? Amanhã a gente se encontra, hein? Às 10 da manhã. Tem chamada, lógico. Não.